Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar mais uma vez no livro de Gênesis. Deus tem falado muito conosco através desse livro, a obra maravilhosa da criação e feitos que ao coração humano, ao alcance humano, talvez seja inimaginável, mas como se trata da palavra do Senhor, é inspiração para nós, é fortalecimento vindo da parte de Deus e edificação para que nós possamos seguir. E hoje eu quero meditar no texto de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus, ela vai dizer: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Glória a Deus. Senhor, esta é a tua palavra, ela por si só já fala. Venha com a tua revelação, com o teu entendimento nessa noite e fala ao nosso ser para que sejamos edificados por ti, em nome de Jesus. Amém? Nesse segundo dia de propósito em consagração pelo ano de 2026, eu quero explorar aqui sobre os sacrifícios e os altares montados por esses dois personagens, Abel e Caim. Eles foram oferecidos ao Senhor, sacrifícios, eles montaram um altar. E esse acontecimento, ele diz muito sobre a nossa forma, a minha forma e a sua forma de servir ao Senhor, a forma com que nós devemos nos apresentar a Deus e a forma como que nós devemos caminhar perante o Senhor. Para esse ano de 2026, é necessário que nós encontremos uma forma de dedicar as primícias ao Senhor, de dar o nosso melhor para Ele, de dar aquilo que vem primeiro, o primeiro do nosso tempo, o primeiro da nossa dedicação, o primeiro da nossa honra, o primeiro dos nossos rendimentos. Nós devemos dedicar as primícias ao Senhor. Talvez você já se considere uma pessoa que já serve ao Senhor com excelência, mas é um fato, e Deus tem falado isso comigo pessoalmente, que nós podemos sempre melhorar. Nós sempre temos algum ponto em que nós temos que melhorar, principalmente quando se trata de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu quero contextualizar aqui esse sacrifício, essa oferta que foi dada por esses dois personagens. De uma forma bem resumida, quando Adão e Eva caíram no pecado, a palavra diz que eles tentaram se ocultar de Deus e também ocultar o seu pecado, se escondendo atrás de um arbusto. Deus chega então, na viração do dia, a palavra diz que Deus tinha o hábito de, na viração do dia, chegar para ter contato com o homem, conversar com ele.
É por isso que eu abro um parênteses aqui, nessa pequena introdução, para falar que é propósito de Deus o relacionamento. Deus, Ele criou o homem para ter relacionamento. Deus, Ele quer ter diálogo com você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer caminhar junto com você. Deus, Ele quer saber como foi seu dia. Deus, Ele quer se relacionar com você. Ele chega no final da tarde, lá na viração do dia, para falar com Adão e eles estão escondidos. Deus pergunta: aonde está o homem? Onde você está? E aí Adão vai responder que se escondeu porque estava nu. E aí com isso o Senhor faz uma advertência. Você conhece a história, o ser humano caiu no pecado, comeu do fruto proibido, desobedeceu o Senhor. Deus agora vai deixar ali uma regra, uma advertência, que agora o ser humano teria que colher o fruto da terra através do seu esforço. E dentro disso, o Senhor vai providenciar para eles uma vestimenta feitas de pele de animais. Essa vestimenta de pele providenciada por Deus, ela não é um acontecimento qualquer. Já era um prenúncio da forma com que no Antigo Testamento as pessoas elas iriam se redimir dos seus pecados, que era através do sacrifício, do derramamento de sangue de animais. Contudo, esse acontecimento aponta para algo ainda maior. Era um prenúncio do que viria futuramente com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Desde o início da queda do ser humano nos pecados, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, está mostrando ao homem que a verdadeira provisão e que a verdadeira salvação vem somente da parte dele. Eu quero que você reflita em algo neste dia, nessa noite, no horário em que você estiver acompanhando essa mensagem, para você que está aqui nessa noite. Tudo que fazemos pelas nossas mãos é plenamente insuficiente, mas tudo que vem de Deus é plenamente suficiente. A obra das nossas mãos ela é insuficiente, pois a suficiência plena ela só vem de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa e quero fazer uma pergunta para você refletir nessa noite. Como você tem se apresentado diante de Deus? Nós vemos aqui dois irmãos, Caim e Abel, duas profissões, lavrador e pastor de ovelhas, dois sacrifícios. Um deu o fruto da terra e outro deu as primícias das ovelhas e gorduras. E é aí que está o grande segredo. A história desses dois irmãos é uma revelação de Deus para nós, sobre a maneira com que nós devemos servir ao Senhor, sobre a maneira como que eu e você devemos nos apresentar a Deus. Esse acontecimento, ele marcou a história da humanidade, só que ele está revelando aqui padrões, um padrão que desagrada a Deus e um padrão que agrada ao Senhor. Sabe o que? Sendo bem direto nessa noite, sabe o que o sacrifício de Caim, ele representa? O sacrifício de Caim representa religiosidade, representa a forma como que nós não devemos agir. Porque as coisas de Deus, elas não devem ser feitas de qualquer maneira. É preciso excelência, é preciso amor, é preciso sinceridade de coração. Caim era aquela pessoa que faz as coisas de Deus apenas por um protocolo, apenas uma obrigação. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, talvez ele era aquela pessoa que vai na igreja todo domingo, aquela pessoa que cumpre todos os ritos religiosos e litúrgicos que a igreja propõe para as suas ovelhas, para os seus seguidores, mas que faz isso por obrigação, faz isso por protocolo, faz isso de forma forçada.
Caim é aquela pessoa que veste uma capa de religiosidade, prega bons costumes, mas na prática vive outra coisa. Caim representa aquilo que Deus repugna. Já Abel ofereceu as primícias ao Senhor. E esse é o grande aprendizado para nós em 2026, para a sua vida. Você quer ser abençoado, quer ser abençoada, coloca Deus em primeiro. Ofereça a Deus as suas primícias. Ofereça a Deus a primícia do seu tempo, a primícia da sua honra, a primícia dos seus pensamentos, a primícia do seu coração, a primícia dos seus rendimentos. Não entregue, meu irmão, minha irmã, aquilo que sobra para Deus. Entregue as primícias ao Senhor. Abel, diferente de Caim, ele entendeu que Deus era o único que poderia redimir a humanidade do pecado. Ele reconheceu que a salvação vem somente do Senhor, vem somente da parte de Deus. A oferta de Abel também era um tipo ou um prenúncio da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, onde Deus oferece o seu Filho, que na prática é um cordeiro sem mácula, sem pecado, que não havia nele mancha nem pecado algum. O altar de Abel, ele era formoso aos olhos de Deus. Talvez a oferta de Caim, ela tinha uma aparência boa. Talvez era aquela oferta, como nós seres humanos costumamos dizer, aquela oferta de, entre aspas, de encher os olhos. Mas o nosso Deus, ele não se vislumbra pelos olhos, pois ele se atenta para o coração. Eu lembro da história de Davi, quando ele vai ser escolhido, Samuel chega à casa de Jessé, passa ali todos os filhos de Jessé, ele vai perguntar, não tem mais nenhum? Tem um pastor de ovelhas, está lá trabalhando, e aí Samuel vai dizer, traga esse. E aí a Bíblia vai dizer que aquele homem ele foi rejeitado à aparência humana, mas que Deus não olha a aparência, Deus se atenta para o coração. E aí eu quero explorar a diferença do coração de Caim e Abel. O texto aqui está narrando que Caim se irou. E isso está revelando algo sobre ele. Está revelando que o coração e a mente dele era totalmente carnal. Enquanto que o altar de Abel, ele vai falar sobre arrependimento, vai falar de fé, vai falar do sangue precioso de Cristo, do Cordeiro de Deus sem mancha. E o altar de Caim, ele fala do orgulho, da incredulidade, da tentativa de auto-justificação. É muito perigoso isso, quando nós tentamos fazer e empurrar para Deus algo do nosso esforço, algo que é do nosso próprio braço, enquanto que Deus só espera de nós uma sinceridade de coração, só espera de nós algo puro, algo genuíno. Deus, ele não se vislumbra com grandes shows, com grandes multidões, com aparências, de grande valor, aos olhos humanos. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua sinceridade, Deus quer a sua primícia. E a melhor notícia que eu tenho para hoje é que Deus nos dá a chance de se redimir. Até mesmo para o Caim, Deus deu a chance de se redimir. Olha o que diz o versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está falando comigo e com você, que nós temos a chance hoje de fazer o que é certo. E nós temos a chance hoje de dar um passo e falar, eu vou nesse ano fazer o certo. Eu vou fazer o que é certo perante a palavra de Deus. Eu vou fazer o que é certo perante aquilo que Deus tem como seus princípios, como seus desígnios que estão firmados na palavra. Mas se nós decidimos viver no pecado, então nós viveremos em tropeço. E aí,
Infelizmente, o caminho que nos resta é de morte. Lembro de Josué, quando ele está prestes a entrar na terra prometida, e ele vai dizer para o povo ali num ato de renovação de aliança: escolham hoje qual dos deuses vocês querem servir. Se ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou se aos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos cananeus, deuses pagãos, deuses com D minúsculo, deuses que são imagens que não podem fazer nada, que não ouvem, que não falam. E eu e você temos a chance de fazermos essa escolha hoje e esse ano. Deus está nos dando a oportunidade, sabe por quê? É necessário que eu e você possamos dominar o pecado. A Bíblia fala que Deus não nos manda nenhum fardo, nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Deus te ajuda a suportar, Deus te ajuda a carregar o fardo, Deus te dá a chance de se redimir. E eu quero perguntar: como está o seu coração? Como está o seu altar? Como está o seu sacrifício? Como você tem se apresentado diante de Deus? Deus chega a prometer aqui uma terra para Caim. Fala que ele vai dominar. Só que isso aconteceria desde que ele se arrependesse e confiasse na obra salvadora de Deus. Mas infelizmente você vai ler, vai meditar e vai ver que ele infelizmente preferiu seguir com seu coração endurecido, cheio de ira, que o levou a matar o seu irmão. E você? O que você decide hoje? É importante nós ressaltarmos que com a nova aliança, após a obra da salvação de Cristo por meio da cruz do Calvário, nós temos a liberdade de nos achegarmos a Deus. Jesus disse em Lucas 9, do 23 ao 26, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Você hoje não precisa matar nenhum animal em sacrifício, mas você pode se oferecer a Deus. Você pode entregar o seu coração para Ele. Você pode viver para Ele. Eu quero concluir essa mensagem perguntando mais uma vez: como você tem se apresentado diante de Deus? Talvez o inimigo te acusa, talvez ele aponta o dedo para o seu pecado, talvez ele tenta te envergonhar, tenta te impedir de se achegar a Deus. Mas eu quero convidar você hoje: deixe Deus moldar o seu coração, deixe o Senhor refazer o seu caráter, deixe Deus escrever uma nova história para a sua vida. A palavra de Deus diz em Tiago 4, 8 a 10, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Abel se humilhou diante do Senhor, Abel ofereceu as primícias ao Senhor e ele foi exaltado. Mesmo que o irmão dele tenha assassinado ele foi salvo pelo Senhor. Ele creu na justiça de Deus, ele entregou o coração dele para o Senhor e você é convidado a fazer o mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, eu quero colocar a tua igreja agora em tuas mãos. Eu quero colocar, Pai, esta palavra que foi ministrada, essa palavra, Pai, cujo tema são as primícias ao Senhor. Que nós possamos oferecer as primícias a Ti. As primícias sendo o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso tempo, oferecendo o nosso melhor para o Senhor. Pai, se há alguém com o coração endurecido, se há alguém que ainda não entendeu a obra salvadora do Senhor, que o Espírito Santo venha ministrar nesse momento, venha adentrar em cada coração, em cada vida, e possa, Pai, em nome de Jesus, trazer, ó Pai, o entendimento de que só o Senhor salva, Pai. Que nós não venhamos fazer a obra do Senhor relaxadamente, mas que o Senhor nos levante com poder e graça durante esse ano de 2026 para oferecer as primícias ao Senhor.
Ajuda-nos nessa obra, Pai. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Ajuda essa pessoa, Pai, que está aqui hoje, essa pessoa que está assistindo, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, adentrar e fazer a obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.